O Museu de Arte e Ciência de Itapetinga, ele foi idealizado pelo então prefeito José Vaz Sampaio Espinheira, que a partir do ano de 1968 e 69 ele começou a adquirir peças, obras de arte, para que pudesse montar um acervo para a inauguração do Museu de Itapetinga. Foi adquirido o espaço de uma serraria, onde hoje funciona o prédio do INSS, e o museu foi inaugurado em 1970. As obras que estavam sendo ajuntadas, colecionadas, estavam no espaço, em uma sala do Colégio Agroindustrial, e foi removido lá para o espaço do museu, e o museu foi inaugurado nessa época. E esse museu foi reconhecido como um museu muito bonito, um museu muito grande, um museu que tinha muitas obras de arte, tinha material de história e de ciências, e foi reconhecido como o maior museu do interior do Nordeste do Brasil. Então, nosso museu funcionou de 1970 até 1995. Então, portanto, foram 25 anos o museu funcionando naquele espaço onde hoje é o prédio do INSS. Em 95, na gestão do então prefeito Michel Age, o prédio do museu começou a apresentar problemas na estrutura do piso e do telhado. E para que as obras não fossem comprometidas, e as peças, então o museu foi fechado com a promessa de que ele seria restaurado e reaberto. No entanto, os anos se passaram, isso não aconteceu. Então o museu ficou fechado por 15 anos, e nesses 15 anos o acervo foi levado de depósito para depósito, um tempo na Matinha, um outro período em um depósito do bairro Primavera, um outro período em espaços do estádio municipal. E nesta mudança de espaço, as obras foram se perdendo, foram quebrando as obras. Também pessoas emprestaram obras do museu para exposições, para feiras culturais de colégio, e essas obras foram se estragando, foram se perdendo. Fora obras de arte que foram levadas e que nós não sabemos qual foi o destino que foi dado dessas obras. Na gestão do então prefeito José Otávio Cuvelo, o prédio do museu, que estava em estado deplorável, ele foi emprestado para o INSS. Então, tem gente que pensa que o prédio do museu foi vendido ou foi doado para o INSS. Mas não foi isso que aconteceu. Aquele prédio foi emprestado sob um regime de comodato, emprestado por 5 anos, e o texto esclarece que quando o município quisesse de volta aquele prédio, a prefeitura não deveria ressarcir nenhum dinheiro e nada que foi feito de benefício sobre aquele espaço. Certo é que passaram 5 anos, passaram 10 anos, e a prefeitura, o município, não pediu de volta o prédio. E esse contrato foi sendo renovado até hoje. E aquele prédio, aquele espaço, ele é da prefeitura de Itapetinga. Então, passados 15 anos, na gestão do prefeito José Carlos Moura, quando o secretário de Cultura, Educação e Cultura era Alessio Chaves, o diretor de Cultura Maurício Gomes, então eles tiveram a ideia de trazer de volta o nosso museu. E o museu foi trazido de volta em 2010, nas instalações do estádio municipal, porque havia um espaço ali
é que antes, né, esse espaço funcionava a Escola Olímpica de Tapetinga. Era um espaço destinado à educação. Por um tempo foi escola, por outro tempo foi depósito da educação, e aquele espaço foi restaurado, ele foi revitalizado para as instalações do museu, que passou a funcionar em 2010, com, né, uma pequena parte do acervo do antigo museu, porque nós não tínhamos mais todas as peças. A partir de 2011, começamos a restaurar algumas peças do museu que ainda tinha jeito, né? Peças em gesso, algumas peças de animais taxidermizados, né? Como, por exemplo, o alce, que foi uma peça conseguida também pelo prefeito José Vaz de Espinheira, que pertenceu ao Museu Nacional do Rio de Janeiro, que é esse museu que sofreu aquele incêndio, que foi destruído. Não é uma peça que, segundo os relatos, ela pertenceu a Dom Pedro II e que estava aqui no nosso museu e que estava muito estragada, parecia que não tinha mais jeito, mas nós demos conta de restaurar aquela peça para o Museu de Tapetinga. Então o Museu de Tapetinga funcionou a partir de 2010, chegou a ser um dos museus mais bem visitados do interior da Bahia, e nós pudemos constatar isso em um encontro de cultura que foi realizado no ano de 2015, não é? Então, ali foi dito para nós que o Museu de Tapetinga era um dos mais bem visitados, porque nós tínhamos uma média de 1.000 a 1.200 visitantes por mês, uma média entre 12.000 a 14.000 visitantes por ano. Então esse museu é uma joia da nossa cultura, né, do nosso patrimônio museológico, como a nossa cultura material e imaterial também, e que foi resgatado nesse período. Nesse momento o museu se encontra fechado. Ele foi fechado no dia 24 de novembro do ano passado, de 2019, devido a um intempérie natural, né, que foi uma árvore que caiu sobre o telhado. Mas acreditamos que o museu voltará, esperamos que ele volte, né, que ele volte a funcionar, que ele receba os visitantes, os estudantes, como nós tínhamos, né, os estudantes da rede municipal, que era feita a agenda anual das turmas, das escolas, do ensino infantil, do ensino fundamental 1 e 2, também do ensino médio, das universidades, da UESB, da Unopar, da Montenegro e de outras universidades mais distantes, e pessoas que visitavam o museu até em horário que não era normal do museu estar aberto, como os estudantes da EJA, né, que estavam ali no museu, e nós abríamos o museu para recebê-los. Esperamos que esse tesouro cultural não fique fechado e que esteja reaberto para que nossa cultura seja cada vez mais fortalecida.